A morte de um cinegrafista da TV Bandeirantes no domingo, dia 6, chocou o país. Gelson Domingos da Silva, de 46 anos, levou um tiro durante uma operação policial na favela de Antares, no Rio de Janeiro. O crime reacendeu a discussão sobre um seguro para jornalistas. Adival Coelho de Araújo é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Mineira de Imprensa. Arthur Lobato é repórter cinematográfico da Rede TV. Muito obrigado por estarem aqui, os dois. Adival, está tramitando na Câmara Federal um projeto de lei 239/11 que cria um seguro para jornalistas que cobrem áreas de conflito. Isso pode ajudar? Sem dúvida, principalmente para as famílias, né? Porque realmente se você fica mutilado, o seguro, aliás, os jornais e televisões têm seguro, pessoal, né? As empresas sim, mas tem veículos que não têm nenhum tipo de seguro e cada vez mais profissionais estão nessa cobertura, né? Sim, só para essa área de risco. Quem cobre áreas de conflito, operações policiais, é só para esse tipo de ação, áreas de conflito, áreas de risco. O risco é diário, né, Felipe? O repórter de rua sofre esse risco. Geralmente a dupla, né? É o fotógrafo, o cinegrafista e o redator, né? O repórter propriamente dito, né? Isso ajudaria, então, a família e daria mais segurança também, porque o caso do cinegrafista da Band, o Gelson, era pai de família, tinha 3 filhos, quer dizer, você tem uma garantia. E até netos, né? E netos. É neto. Capaz, novo, na flor da idade, né? No pleno exercício da profissão. Correu um risco enorme, né? Primeiro, tá com um colete à prova de bala que não apanha, não valia de nada, né? Está provado. Segundo, que ele devia ter o cuidado, deixar a polícia na frente e ele ficar mais atrás, né? Ele foi na frente. Estava na frente. Agora isso é normal, porque não sei se foi na frente. A gente tem algumas imagens divulgadas na internet que mostram a operação policial que o Gelson está participando. Arthur, você que é repórter cinematográfico, já enfrentou situações como essa. Esse seguro pode ajudar de alguma forma? Bom dia, Luiz, os telespectadores também. Em primeiro lugar, Luiz, eu gostaria de prestar... imagem do Gelson, claro. Eu gostaria de prestar a minha solidariedade à família, nosso pesar, né, enquanto profissional. E acredito que todas as entidades de classe, que vão desde os sindicatos do Rio, como a própria federação, estão muito atentas a esse fato, porque nós não podemos tratar isso como um fato único. Acho que esse fato nós temos que começar a debater a questão da organização do trabalho e certas linhas editoriais do jornalismo que privilegia o sensacionalismo a todo custo. E eu acredito que muitas vezes, por causa desse sensacionalismo, o profissional coloca a vida em risco por pressões internas dentro da própria organização do trabalho da empresa. Acho que é importante a gente ressaltar que A gente está vendo imagens da operação policial, que o Gelson levou o tiro, e realmente é um conflito, é a linha de tiro. Então é um problema, as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de situação, né, Arthur? Porque especialmente vocês que são os repórteres cinematográficos. Eu queria dar uma informação que acho que é importante, porque há vários anos o Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, ele colocou na convenção coletiva a questão do equipamento de segurança para trabalhar em regiões de conflito. Só que foi feito também há 3 anos atrás um curso para que essas pessoas soubessem se comportar em situações de risco. Esse curso foi feito em parceria com as empresas, foi feito dentro do Exército, com profissionais, inclusive, do Serviço Secreto de Israel. Mas isso é só um paliativo, Luiz, porque o professor sabe muito bem aqui, que nós temos que trabalhar. A informação é um direito do cidadão, o jornalismo trabalha enquanto uma atividade de informar a população, certo? É o interesse público que move a nossa profissão. E é importante que tenha um tripé básico nesse trabalho do jornalista em situações de risco, que é o seguinte. Primeiro, a pessoa tem que ser voluntária para esse tipo de trabalho, que era o perfil desse profissional, que inclusive ganhou o prêmio Vladimir Herzog, tem uma trajetória marcada por esse tipo de conflito. Segundo, no meu entender, o Rio de Janeiro já se encontra-se em zona de guerra. Então, a pessoa que trabalha nesse tipo de atividade, ele tem que ter o mesmo status de um correspondente de guerra. E o que seria isso?
participar de treinamentos militares, participar das táticas da operação militar, para ele saber o que está acontecendo, ter também, assim, uma preparação com relação aos equipamentos, porque o colete, nenhum colete impede um tiro de um fuzil, mas talvez o posicionamento do profissional possa ajudar, porque nenhum policial vai trocar um fuzil por uma câmara. E nós trabalhamos, você sabe muito bem, assim, ó, você vai lá acompanhar essa cobertura. E nós chegamos lá despreparados, sem saber o que está acontecendo, qual que é o grau de perigo que nós vamos enfrentar essa situação. E um exemplo aí que eu vivi, que foi uma troca de tiros danado, foi naquela greve da Polícia Militar e da Polícia Civil em 97, quando o Cabo Valério foi assassinado, que nós profissionais que estávamos lá no meio, ficamos no meio de uma troca de tiro cruzado, ou seja, o militar, perigoso, porque o militar, ao ouvir o tiro, ele instintivamente ele deita no chão. Então são essas técnicas que ajudariam. Foi o caso do Gelson, o militar, a gente vê que o policial que está na frente dele, na hora que dá o disparo, ele abaixa. Exatamente. E o Gelson parece que não abaixou, ele não viu o tiro. Gelson, você também que participou de coberturas, o senhor que participou de coberturas também, Adival, como é que o senhor vê essa relação do repórter, do cinegrafista numa área de conflito, numa cobertura por essa? Como é que seria o comportamento ideal? O senhor comentou aí do colete, o Arthur já disse que o colete ele serve para algum tipo de bala, mas aquele bala de fuzil não serve. Como é que seria? Um preparo para você enfrentar na zona de guerra, né? Isso é zona de guerra, né? Não é um simples conflito. Lá no Rio de Janeiro, já é zona de guerra. Aqui em Belo Horizonte já tem zona de guerra. Você vê em aqui outros estados também. Eu moro no bairro da Serra, você sabe. Troca de tiro lá, a polícia já mata a pessoa lá. A polícia já mata com medo. Agora, o jornalista, principalmente o fotógrafo, o cinegrafista, é o que vai realmente transmitir, junto com o texto que nós geramos, a notícia. Mas a fotografia fala muito mais do que qualquer texto. Né? A imagem fala mais do que agora, para poder colher a fotografia, ele tem que se expor. Agora, qualquer máquina pesa alguma coisa, incomoda. Você tem que defender a própria máquina e o filme que ele está operando. Você vê o seguinte, nas ditaduras, eles tomam a máquina, tiram o filme, rela o filme, arrebenta tudo. Você vê aquele Poderoso Chefão está lá, você vê cena lá de... Ele quebra a máquina, né? Quebra a máquina, pisa e ainda dá o dinheiro para o cinegrafista depois ter com ele. Há pouco tempo eu vi um filme alemão, passou até não sei qual foi a televisão, mas eu vi, foi de madrugada, sobre correspondente de guerra, a turma de guerra lá no Oriente Médio, que é uma zona conflitada. Sim. Né? E não é de agora, não, né? Aquilo lá não para, né? Antes de Cristo, né? Palestina e Israel e uma coisa horrorosa, né? Você vê o seguinte, o próprio cinegrafista, o fotógrafo, ele trabalhava, ele com outro colega de outra empresa, nesse separar na zona de guerra. Ele viu que a turma que ele dava cobertura para ele, os militares, prendiam e matavam na vista dele. A pessoa já estava entregue, já estava dominada, e estavam fuzilando. Aquilo criou um trauma para ele, um psicológico, pior do que se ele tivesse sido ferido. Ele foi para um hospício para fazer tratamento. Ele chegou, quando o carro saiu da zona de guerra, voltou para a Alemanha, ele não aguentou. Mas isso acontece no dia a dia do repórter. Quem faz cobertura de área de polícia em Belo Horizonte, nós sabemos. De vez em quando você tem que tirar o repórter da área, porque ele vira primeiro, ele vira policial. Exatamente. Já aconteceu de repórter em Belo Horizonte batendo ele preso, achando que era policial. Ou até de ser trocado por refém. O mesma bandido coisa. pega o repórter, não, e o mesmo repórter vira oferece refém. E moeda de negociação entre bandido e outro lado. Olha, Então, aquele o repórter, Francisco José, né? vocês acham que isso
pode acontecer o repórter virar refém, o cinegrafista se oferecer para ser trocado numa negociação, Adivaldo? Isso tem acontecido, gente, em penitenciária. Quantas vezes o próprio repórter se oferece para poder salvar lá quem está lá de refém, irmão? Eu acho que a gente vê uma evolução na organização do trabalho. Acho que a gente pode pegar esse fato para fazer uma comparação. Até mais ou menos uns 10 anos atrás, era normal quando tivesse rebelião de presos, no meio da madrugada, os presos exigiam que a imprensa entrasse lá. Eu mesmo já entrei várias vezes em rebeliões na Nelson Hungria, na Zé Maria Alquimim, para filmar os presos, atender as demandas. Depois eles próprios perceberam que aquilo ali não servia de nada. E os presos começaram a exigir, então, que a televisão entrasse com equipamento de ao vivo, como aconteceu na rebelião na Zé Maria Alquimim em 2002, onde a pessoa amarrou os reféns em bujão de gás com faca no pescoço. Mas o fato culminante foi quando o Francisco José, que era repórter de rede nacional da Rede Globo, né, se ofereceu como refém e depois daquilo foi baixada uma diretriz por essa empresa que proibia os repórteres de se oferecerem e até mesmo proibiu as pessoas de entrar. Por quê? Porque ali virou uma questão que envolvia o perigo de vida de um profissional. E o profissional, quando ele está a trabalho, a responsabilidade do que acontece com ele é uma responsabilidade da empresa. Depois que teve essa diretriz da Rede Globo, as outras empresas também acabaram com esse tipo de cobertura. E voltando ao caso aí do companheiro, ontem eu participei de um debate ali na Faculdade Estácio de Sá, com o repórter fotográfico Rodrigo Clemente, e o Rodrigo ali na Pedreira, Prado Lopes, ele tem uma foto que é idêntica à última imagem do Gelson. Ele está bem atrás de um policial com um fuzil apontando, ou seja, ele naquele momento também podia ser a vítima, porque se você for ver a imagem, você vê que ele está bem atrás do policial. O bandido está mirando em quem está com a arma, né? Sim. E o que é importante também, eu vi aí a edição que vocês passaram, ontem saiu num jornal de São Paulo que até terça-feira tinham sido exibidas essa imagem da morte do cinegrafista 210 vezes. E no domingo eu fiquei muito chocado quando eu vi a imagem, porque a pessoa deixou inclusive o gemido, o último suspiro da pessoa, entendeu? Então eu fico pensando até que ponto também essa morte não serviu para o sensacionalismo, para a espetacularização da notícia, entendeu? Daqui a pouco nós vamos falar dessa espetacularização dessa coisa de aproveitar, exibir imagem mais vezes, e também a Polícia Militar do Rio já está pensando em mudar a relação de cobertura no Rio. Daqui a pouco a gente vai voltar mais para falar sobre isso. O Opinião Minas volta em um instante. Até já.